Olá! O mundo está em chamas e isso não é figura de linguagem. Incêndios catastróficos nos Estados Unidos, Rússia, sul da Europa e Polo Norte. Os efeitos da mudança climática podem ser vistos com cada vez mais frequência. No Oriente Médio, as secas são cada vez mais dominantes. No Brasil, produtores amargam prejuízos com a quebra de safra e aqui mesmo em Cuiabá, nós enfrentamos 3 frentes frias praticamente seguidas. Não é um assunto simples nem agradável, mas nós precisamos encarar esse cenário de crise ambiental com seriedade e responsabilidade. O Brasil é um país agroexportador, soja, milho, algodão. Portanto, precisa entender de vez que é necessário mudar a maneira de conduzir o agronegócio. A agricultura e pecuária têm o clima como um dos seus fatores essenciais, então qualquer mudança climática afeta diretamente a produção e, consequentemente, o bolso dos brasileiros. As razões não são apenas ecológicas, são também econômicas. No programa de hoje, vamos receber o analista em meio ambiente e doutor em ecologia pela Universidade de São Paulo, que atuou na implementação das principais políticas relacionadas ao uso da terra no país, como o Código Florestal, o Cadastramento Rural e o NDC do Brasil, Gabriel Lui. Olá, Gabriel, muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer conversar contigo sobre um tema tão atual e importante para o Brasil e também para todo mundo. Obrigado, Laura, o prazer é meu. Gabriel, você tem uma formação acadêmica bem pouco usual. É graduado em gestão ambiental e trabalha na linha de frente da análise de dados sobre mudanças climáticas. Quando é que o menino Gabriel passou a se interessar por questões relativas ao meio ambiente? Você sempre quis ser ecologista? Como é que surgiu essa vocação? Olha, que excelente pergunta. Para mim foi algo que parece que surge como natural quando a gente olha para trás e reflete sobre a carreira, né, sobre tudo que a gente construiu. Mas desde pequeno eu tinha a impressão de que trabalhar com as causas ambientais era algo que faria sentido para o futuro. Me parecia ali nos anos 80, anos 90, que a emergência das questões ambientais que a gente estava começando a ver naquele momento traria algum tipo de oportunidade profissional e também traria a demanda da gente fazer algo pelo meio ambiente. Então, fez sentido desde pequeno. Na verdade, eu não me via fazendo outra atividade que não fosse alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Eu comecei ali tentando pela geografia, que eu achava que era mais interessante para trilhar esse caminho, mas depois a USP abriu esse curso de gestão ambiental que me deu a chance de começar de fato a trilhar uma carreira profissional nessa área. Gabriel, muito visionário você, né? Porque tem essa visão de meio ambiente nos anos 90, quando ninguém acreditava nisso, quer dizer, ninguém dava muita importância. Você já viu lá na frente o que estaria acontecendo hoje, né? Muito legal. Na verdade, alguns sinais já estavam sendo dados naquela época, né? Foi onde começou a aparecer as primeiras emergências relacionadas à mudança do clima. Foi ali no começo da década de 90 que se começou a falar disso. De alguma forma isso foi se traduzindo, né, dentro da imprensa, dentro das oportunidades profissionais. Até o fato de se criar um curso de gestão ambiental já é um reflexo disso, né, de você entender que precisava formar um grupo de pessoas profissionais preparados para lidar com isso, né? Então acho que foi um caminho que foi se consolidando também ao longo do tempo nas instituições, né? Eu lembro que o Al Gore era candidato e muita gente não deu bola para ele porque falava que que era louco, né, falar sobre mudança climática. Ele batia na tecla da importância da mudança climática, cuidar do meio ambiente, e talvez muita gente não tenha votado nele porque não acreditou na importância de se preservar o meio ambiente. Na verdade, as eleições lá foram bem apertadas, né? Ele ficou bem próximo ali naquele momento, mas o ponto é que ele teve um papel importante de disseminar as informações, né, sobre mudança do clima, principalmente fazendo uma tradução, que é algo muito difícil até hoje, Laura. Capturar toda essa informação que vem dos cientistas, de toda essa comunidade acadêmica que está produzindo informação sobre mudança do clima, modelos, dados, projeções, e fazer com que isso seja, então, disseminado, né, para toda a população, que esse é um dos grandes desafios, de fato. A gente já está sentindo os efeitos da mudança do clima, mas muita gente ainda não percebeu a gravidade disso. Então, ele teve um papel importante naquele momento de começar a
trazer uma comunicação, acho que mais fluida, mais aberta, para que as pessoas, de maneira geral, entendessem essa importância, né? Então, desde aquela época, acho que ele teve um papel importante para que a gente pudesse ter mais acesso a essas informações. Eu mesma aprendi sobre mudança climática com ele. Comecei a pesquisar e me interessar quando eu ouvia os seus discursos e foi para mim uma novidade. E eu achei importante que ele colocou na pauta da sociedade um assunto que era só para as pessoas mais técnicas, né? E eu acho que isso disseminou muito importante. Mas, Gabriel, nesse mês de agosto, saiu a publicação do painel intergovernamental de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. Uma publicação lançada a cada 8 anos e que divulga os conhecimentos mais avançados sobre as mudanças climáticas que afetam o mundo. Hoje, especificamente, o aquecimento global. Gabriel, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador aqui de todo o estado de Mato Grosso, de uma maneira bem simples, como o Al Gore fez para o mundo, né? O que é esse painel de mudanças climáticas da ONU e por que ele é tão importante? O painel, que a gente chama de IPCC, ele foi criado nos anos 90, no começo dos anos 90, justamente para fazer uma orientação dos governos, do sistema das Nações Unidas, sobre o que estava acontecendo com a mudança do clima. Então, os cientistas, desde o final do século XIX, na verdade, já têm alguma compreensão de que os gases de efeito estufa, né, o gás CO2, metano, esses gases têm algum efeito sobre a temperatura do planeta. Isso já é conhecido pela ciência há bastante tempo. Mas as pessoas não sabiam qual era o tamanho desse efeito, o que ele poderia gerar de prejuízos para a sociedade. Então, no começo dos anos 90, foi criado esse painel para que ele orientasse os governos, para que orientasse as Nações Unidas de quais seriam as decisões a serem tomadas. Então, ele é um painel que está conectado ao sistema de governança das Nações Unidas e dos países, para que ele possa, então, oferecer essas informações. Então, ele não é simplesmente um painel de cientistas isolado. Ele é um instrumento dos governos e das Nações Unidas para tomar decisão sobre mudança do clima. Coincidentemente, a publicação do relatório do painel de mudanças climáticas da ONU, a Califórnia viveu o segundo maior incêndio histórico, com quase 150 mil hectares sob chamas. Há incêndios de proporções gigantescas na Sibéria, ali na Rússia, chegando ao Polo Norte e também ao sul da Europa. A Grécia também vivencia essa experiência de super incêndios. Gabriel, quais são a causa desses super incêndios ao redor do mundo? É o aumento da temperatura do planeta? É verdade que agora esse mês de julho foi o mais quente desde quando passou a se aferir a temperatura do clima? É verdade, Laura. Infelizmente, a gente consegue medir temperatura do planeta já, né, há pelo menos 100, 150 anos que a gente tem medidas de temperatura bem precisas do planeta. E os cientistas também conseguem restaurar a temperatura do planeta no passado, fazendo medições, né, de gases, fazendo medições de outros elementos que são possíveis de capturar, por exemplo, em camadas de gelo. Tem várias metodologias para resgatar a temperatura da Terra ao longo dos anos. E o que a gente tem visto é que essa década, né, não só o ano de 2021, mas toda essa última década, tem sido a mais quente desde que a gente começou a ter registros medidos de temperatura pela sociedade humana. Isso era previsto pelos modelos de mudança do clima, né? E, na verdade, o que a ciência diz sobre a mudança do clima é que, a partir do momento que a gente vai colocando mais gases de efeito estufa na atmosfera, a gente vai aumentando a capacidade de absorção de calor pela atmosfera. E com isso, a tendência da temperatura global média é subir. O que não significa que a gente vai ter sempre os mesmos efeitos ou só uma temperatura subindo de maneira constante. A gente pode ter, e na verdade o que os modelos prevêem, é que a gente tenha um aumento da incidência de eventos extremos. Então, nem sempre a gente vai ter o ano mais quente, mas a gente provavelmente vai ter eventos extremos acontecendo ao redor do mundo que vão, de pouco em pouco, mostrando, levando a temperatura média do planeta mais para cima. O efeito da mudança do clima ele é tão variável nesse aspecto que a gente pode ter, mesmo situações de ondas de frio, como ocorreu agora no Brasil recentemente, né, na região sul-sudeste, um pouquinho do centro-oeste. Até em Cuiabá.
Até em Cuiabá. Aqui fez 8 graus. Que de vez em quando entra uma friagem, né? Tem alguns amigos em Cuiabá que reclamaram bastante, né, do frio que chegou por aí. Mas isso também está previsto nos modelos de mudança do clima. Porque a partir do momento que a gente vai esquentando a atmosfera como um todo, o sistema climático ele é muito complexo, né? Então você tem frentes frias que se deslocam da região antártica, frentes frias que vêm da região ártica. O fato da gente aumentar a temperatura significa que a gente está desestabilizando esse sistema climático. E na maioria das vezes a gente vai ter um evento extremo que vai estar relacionado a um aumento de temperatura, temperaturas mais quentes, eventos extremos mais intensos. Mas, às vezes, esses eventos extremos vão estar associados justamente a uma onda de frio mais forte, que não teria condição de chegar, por exemplo, até o Mato Grosso, e por conta dessa desestabilização do clima geral, ela consegue chegar, né? Então, isso está, infelizmente, bem previsto dentro desses modelos. E o que a gente tem visto agora, especialmente com esse último relatório do IPCC, é que os modelos, eles não só estão sendo, os resultados previstos estão sendo atendidos, mas eles estão sendo até superados. Então, os cenários mais críticos que estavam previstos nos modelos, eles de fato, a gente de fato está enxergando os resultados que estavam lá previstos. Então, não deixa de ser um cenário preocupante também para os próximos anos. Falando disso, eu me recordo, aqui no mês de julho, nós temos um evento que chama Festival de Inverno, na Chapada dos Guimarães, que deveria ser frio. E eu lembro que antigamente as pessoas, era tão frio que as pessoas ficavam na rua com um cobertor enrolado, além de estar toda, né, encapotada, cheia de roupa, usava o cobertor. Hoje as pessoas vão lá em julho é calor normal, fim de semana igual aqui em Cuiabá. Não tem mais essa diferença de temperatura na Chapada e na capital, porque talvez seja devido acredito que seja a mudança climática, né? É bem provável que, assim, a partir do momento que a temperatura começa a subir, o que a gente tem diminui a chance da gente ter eventos mais extremos relacionados ao frio. Como eu falei, em alguns momentos, em alguns anos, essa onda de frio vai chegar. Então, no caso do Brasil, o que a mudança do clima prevê, o que a gente viu esse ano, é que quando você tem uma concentração de ar quente sobre o continente, né, no caso aqui do continente sul-americano, isso faz com que esse ar se expanda. Esse ar se expandindo, ele acaba atrapalhando os fluxos de ar frio que tem no continente, que tem no Polo Sul. Ao atrapalhar esse fluxo de ar frio no Polo Sul, ele faz com que esse ar, às vezes, acabe subindo. Então, as variações, elas são muito imprevisíveis nesse aspecto. O que a gente sabe, o que tem sido visto, é que a quantidade desses eventos extremos está aumentando. Então, o que pode acontecer? A tendência é que a gente tenha mais anos mais quentes em Cuiabá e em todo o Brasil, e que, eventualmente, a gente vai ter uma onda fria como essa. Uma onda fria mais fria do que a gente previa. Então, isso significa mais impacto sobre a agricultura, mais impacto sobre as atividades produtivas que dependem de um clima mais estável. Né? Então, esse é em Mato Grosso, que é agroexportador, afeta diretamente a nossa cultura. E nós vamos falar disso. Talvez um dos principais afetados. Por essa mudança. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o doutor em Ecologia Aplicada, Gabriel Lui. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje a pauta é meio ambiente e eu estou conversando com o ecologista Gabriel Lui. Gabriel, mesmo diante de tantas evidências científicas, você acabou de falar no bloco anterior, ainda tem gente que não acredita na veracidade da mudança climática. Algumas figuras conhecidas, não só aqui do Brasil, mas também do mundo inteiro, continuam negando esse fenômeno. Eles insistem no velho discurso de que é preciso ver para acreditar.
mas a verdade é que milhões de pessoas já sofrem as consequências dos efeitos da mudança do clima. No Oriente Médio, por exemplo, as secas estão cada vez mais dominantes. No continente africano, os fazendeiros estão sendo forçados a migrar por causa da baixa produtividade. Aqui no Brasil, os nossos produtores vêm amargando prejuízos com a quebra da safrinha de milho, né, principalmente aqui em Mato Grosso. E, mesmo assim, milhares de pessoas insistem em negar os efeitos devastadores da mudança climática. Qual a solução para fazer esses céticos entenderem que as atividades humanas elas interferem diretamente no aquecimento global? Pois é, Laura, esse é um dos grandes desafios da comunidade climática e eu acho que da sociedade como um todo, né? A gente está vivendo um momento, e esse ano de 2021 tem sido exemplar em relação aos impactos da mudança do clima. É claro que sempre vai ter um conjunto de pessoas, pesquisadores até, que vão querer mais evidências, mais informações, para de fato relacionar isso à atividade humana. E por isso, mais uma vez, é tão importante ter uma infraestrutura como o IPCC, porque ali tem um conjunto de milhares de cientistas que estão revisando todos os estudos publicados sobre mudança do clima para poder afirmar com um grau de certeza de que o que a gente está vivendo hoje é de fato efeito do que o que a gente mesmo causou de mudança na atmosfera, né? Então, tem um desafio, eu acho que é de comunicação, porque tem muita gente que não entende o que significa a mudança do clima e que eventualmente adota uma postura talvez mais conservadora e mais cética, porque primeiro, talvez não tenha sentido tantos os efeitos, porque os efeitos eles são diferentes ao redor do mundo. Segundo, porque de fato não está convencido, ou não conhece o processo o suficiente para ter uma posição mais firme em relação a isso. Nesse caso, eu acho que talvez seja o caso mais vamos dizer, mais fácil, ou onde a gente pode atuar mais do ponto de vista de educação, disseminação das informações, que as pessoas entendam a relação de causa e efeito sobre as nossas atividades, mas também que elas saibam o que fazer, né? Porque um problema muito grande como é a mudança do clima, ele tende a gerar uma resposta de que as pessoas não se sentem capazes de fazer nada sobre isso. E a partir desse momento, você se recolhe a uma posição de conforto. Conforto no sentido de que, assim, eu não posso lidar com esse problema, um problema muito maior do que eu sozinho não tenho nada a fazer com isso. Então, esse é o caso da gente enfrentar do ponto de vista da comunicação, de disseminar mais as informações, campanhas de educação nas escolas, a própria mídia, né, que é um trabalho que a gente tem feito bastante. Por outro lado, tem uma questão que eu diria mais político-econômica relacionada à mudança do clima, que acontece no Brasil e também acontece em outros países. Enfrentar a mudança do clima significa romper com determinados processos produtivos, com determinadas cadeias econômicas, ou pelo menos transformá-las de forma que elas diminuam seus impactos. Isso significa uma reorganização da atividade econômica, né? A partir do momento que a gente precisa reduzir o impacto ambiental, por exemplo, associado ao setor de petróleo. A gente sabe que a emissão dos gases de efeito estufa vem principalmente da geração de energia no mundo todo. Então, o setor de petróleo, ele não tem muita escolha em relação à mudança do clima. Ele tem que ir sendo diminuído até que a gente tenha outras fontes de geração de energia, como tem acontecido no caso dos veículos elétricos na Europa, né? As fábricas já anunciaram que vão paralisar a produção de veículos a combustão. Então é uma decisão econômica, política que já está tomada lá na Europa, né, para enfrentar esse desafio. Isso significa uma alteração socioeconômica que tem adversários, né? Não significa, não é um processo simples da gente fazer essa transição. Então, uma parte desse discurso cético, negacionista em relação à mudança do clima reflete uma resistência de fazer essa alteração do processo econômico que está associado à atividade produtiva. A gente não pode ser inocente de achar que é simplesmente um ceticismo por conta da desacreditação do dado científico. Tem interesses econômicos associados a esse processo e a gente tem que reconhecer e lidar com eles. A Inglaterra, por exemplo, nesse momento, está desligando todas as usinas de geração de energia com base em carvão. Imagina o impacto e a consequência econômica disso para a Inglaterra, né? Então, fazer esse processo, ele tem que ser com o menor grau de distúrbio, de disrupção possível, porque senão você vai gerar uma resistência muito grande.
Imagina todos os trabalhadores que estão ali associados E a à crise produção de econômica, energia. né? Vai Exato. sair de uma, mas vai ter que demitir. Quando demite trabalhadores, toda a família é afetada também. Então, uma coisa gera outra. Não pode fazer sem planejamento essa transição, simplesmente pegar e cortar de uma vez, né? E é uma transição muito grande, mas ao mesmo tempo que eu estou cortando de um lado, eu também estou gerando de outro, porque energia é algo imprescindível, eu não vou poder abrir mão. Então, o que a Inglaterra, por exemplo, está fazendo nesse momento é aumentando a geração de energia de fontes renováveis. Então, é claro que o trabalhador que estava ali na usina de carvão, ele não vai ter o mesmo emprego do trabalhador da usina de energia eólica, provavelmente. Mas, do ponto de vista econômico, a quantidade de empregos associados e de geração de renda associada a uma nova fonte de energia é muito maior do que a manutenção da fonte de energia atual. Então, essa é uma briga também da comunidade climática para mostrar para o resto da sociedade que a transição energética necessária para a gente enfrentar a mudança do clima, ela também é uma oportunidade econômica, né? O processo de disrupção, ele vem logo na sequência acompanhado de um processo de crescimento verde, de crescimento de fontes de energias renováveis. Essa é uma mensagem importante que a gente precisa disseminar também, porque senão a gente fica só na resistência. Gabriel, você falou muito das fábricas, agora da questão de economia, mas muitas vezes as próprias pessoas elas não têm consciência do mal que elas fazem ao iniciar uma queimada, principalmente nesse período de estiagem. A falta de consciência de alguns podem também colocar a vida de muitos em risco. Recentemente nós vimos estarrecidos e muito tristes o Pantanal queimar por semanas. Nós vimos os principais biomas do país serem consumidos por incêndios generalizados sem precedentes. Aqui em Cuiabá, no ano passado, você não conseguia respirar, era fumaça o tempo inteiro. Eu queria que você explicasse para quem está em casa por que as queimadas são crimes ambientais, como é que nós somos afetados e o que se pode fazer para que esse tipo de tragédia sejam evitadas, porque muitas vezes a pessoa vai queimar o lixo, ela não acha que faz mal, acaba, né, nesse período de seca, agora está proibido, e mesmo assim você vê pessoas queimando lixo, você vê fazer um monte de coisa que é proibido, porque elas não têm consciência do mal que é causado. Eu queria que você explicasse agora que a gente tem um grande poder de alcançar todo o estado de Mato Grosso, a importância de não se fazer queimada nesse período de estiagem. Essa é uma questão fundamental, Laura. A gente tem no Brasil as principais fontes de emissões desses gases de efeito estufa que estão agravando a mudança do clima, estão associados no Brasil ao que a gente chama de mudança de uso da terra. Então, o desmatamento, atividades agrícolas que são feitas de maneira não planejada e as queimadas. No caso de Mato Grosso, Cuiabá, essas capitais que estão próximas às áreas de florestas, são as áreas onde a gente tem talvez os maiores impactos no Brasil, e não só o impacto ambiental, mas também o impacto à saúde das pessoas. Então, esse é um efeito duplamente negativo associado às queimadas. É claro que a gente tem situações de queimadas acidentais, como você comentou, pequenos fogos que são feitos para lidar com a questão do lixo, mas, na verdade, esse não é o grande problema associado às queimadas, né? O que a gente tem, principalmente na Amazônia, em parte do Cerrado, são queimadas que são feitas para limpar as áreas de floresta, para renovar os pastos, e que são feitas de maneira indiscriminada, e principalmente no período seco, acabam alimentando esse efeito já de situações de regiões mais secas, principalmente na Amazônia, como a gente tem visto nesses últimos anos. Essas queimadas elas estão retroalimentando essa situação de secura que a gente tem visto na região. Então, o efeito da queimada, além desse impacto ambiental e à saúde humana que a gente está falando aqui, como você bem disse, nesse momento ela está proibida por decreto federal. E ainda assim ela acaba sendo utilizada. Ela é utilizada muito como um instrumento de abertura dessas áreas. E aí a gente acaba entrando num debate que ele é um pouco mais complicado, porque é uma queimada que é realizada por um movimento, né, especulativo de aberturas de florestas e é essencialmente ilegal. Então, é claro que a gente tem que trazer uma questão educacional, de qual é o momento que o fogo pode ser utilizado na agricultura, quais são as suas possibilidades,
mas nesse caso especificamente, o grande impacto está associado a um processo de desmatamento ilegal. E infelizmente o controle para isso precisa passar pela força do Estado, pela lei que controla e pune, porque como você bem disse, isso é crime. Se é crime, ele precisa ter algum tipo de consequência, né? As pessoas não podem mais entender que esse é um mecanismo que pode ser utilizado livremente. Então, obviamente que tem espaço para educação nessas situações onde estão próximas às cidades, onde existe, né, pequenas queimadas acidentais que estão associadas à gestão, por exemplo, do lixo, mas o grande problema das queimadas está nas áreas que são queimadas de maneira irregular, ilegal, para abertura de florestas, né, para enfim, eliminar as florestas e renovar pastagens. Isso é o tipo de coisa que a gente deveria tratar de uma maneira um pouco mais contundente do ponto de vista também legal. É interessante você falar isso, Gabriel, porque no ano passado também eu vou muito ao Pantanal e uma dessas viagens, por causa dessa queimada indevida para abrir pasto numa fazenda vizinha nossa, o que aconteceu? Lá fica muito longe, então não tem como, quando perde o controle, é difícil de dar o suporte. Não se chega o bombeiro, não tem como controlar, então é complicado, porque todo mundo é prejudicado, não é só a pessoa quem coloca o fogo, o outro também, porque são poucas pessoas que vivem no local, né, na região, a força-tarefa é muito grande e é difícil acesso também para o governo, para o bombeiro, ir lá e poder ajudar e fazer alguma coisa. O que a gente viu no Pantanal em 2019 e está vendo em parte de novo esse ano, Lara, é uma grande tragédia, né? Porque é um bioma que está completamente adaptado às condições, né, de umidade, essa dinâmica entre o período seco e o período úmido é fundamental para a manutenção do Pantanal. E na hora que a gente tem um impacto tão grande como esse associado ao fogo, né, que a gente teve em 2019 e está vendo agora de novo, a vegetação, a floresta, os animais, eles não dão conta de ter ciclos tão próximos de eventos tão extremos. Porque uma coisa é um grande evento de fogo, e esse é um ponto crítico da mudança do clima. A gente consegue lidar com um grande evento extremo, né? A gente se reconstrói, a gente se adapta. Mas quando a gente tem o aumento da recorrência desses eventos, não dá tempo da gente se adaptar. Então, os efeitos que a gente está vendo em 2021 no Pantanal, eles estão se somando aos de 2019. Estão muito próximos no tempo. Isso faz com que o impacto seja ainda maior. Então, a gente não sabe ainda exatamente, né, como é que o bioma vai se recuperar dessa temporada. E a gente não precisaria, de fato, estar vivendo esse nível de tragédia, né? A gente tem, como eu estava falando antes aqui em relação às queimadas, é um instrumento, o fogo ele faz parte da gestão da paisagem em algumas situações, né? No Cerrado, existem incêndios que ocorrem de maneira natural, e a própria política pública prevê o uso do fogo como um instrumento de gestão da paisagem, mas ele tem que ser usado de maneira correta. O governo federal já teve políticas no passado, por exemplo, de usar a gestão, o manejo do fogo, né, o manejo integrado do fogo, como prática para diminuir a quantidade de vegetação nos períodos mais úmidos. E aí, quando chega o período mais seco, não tem tanto o que queimar. Então, o fogo ele também pode ser um aliado na gestão da paisagem, desde que ele seja usado de maneira correta. Né? Então, a gente não pode se dar ao luxo de viver essa situação que a gente está vivendo de novo, porque talvez mais um incêndio como esse, talvez no ano que vem, no Pantanal, a gente não consiga mais recuperar o bioma. Né? E o que significa, por exemplo, para a região do Pantanal, não ter a vegetação, não ter os animais do ponto de vista do turismo, do ponto de vista das atividades econômicas que estão ali. Né? Então, o que é melhor para a sociedade? Evitar o fogo ou ter que lidar com a desestruturação do turismo no Pantanal? Esse é o tipo de escolha que a gente tem que estar fazendo agora, porque é sobre isso que a gente está falando quando a gente discute sobre mudança do clima. É esse tipo de desafio que a gente está enfrentando. Vamos agora para mais um intervalo comercial. Já voltamos com o analista em meio ambiente, Gabriel Lui. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o analista em meio ambiente que atuou no Código Florestal e também no CAR, Gabriel Lui.
Gabriel, uma coisa que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida é a diferença entre aquecimento global e efeito estufa. Então eu quero aproveitar a sua presença, que é um expert no assunto, para esclarecer essa incerteza que muita gente tem. Aquecimento global e efeito estufa são a mesma coisa? O aquecimento global é uma consequência de uma dinâmica natural provocada pelo efeito estufa. O efeito estufa, se a gente for simplificar, pensa você dentro do carro, num dia de calor, então com os vidros fechados. Você vai sentindo aquele calor se acumulando porque o raio ali de sol passa pelo vidro do carro e vai acumulando o calor dentro do carro. Então esse é o efeito estufa. Ele ocorre em qualquer situação onde a gente consiga conter os gases que são responsáveis ali por parte da temperatura daquele local. A Terra, ela é envolta por uma camada de gases que faz um grande efeito estufa. Então, o efeito estufa por si só, ele não é ruim. Na verdade, ele é o que permite que a gente tenha vida na Terra nas condições que a gente tem hoje. Porque ele faz com que a temperatura seja mais amena do que em outras situações, outras condições. Se a gente não tivesse essa atmosfera e esse efeito estufa no planeta Terra, a temperatura na Terra seria muito mais baixa. O que a gente está fazendo agora pensa que a gente está engrossando a camada de gases que está dentro desse efeito estufa. Então, se a gente for pensar no efeito estufa como um cobertor que cobre a Terra, a gente está engrossando esse cobertor. A gente está aumentando o isolamento dessa camada interna que é a superfície da Terra. Então, quanto mais gases a gente vai adicionando, maior a capacidade de retenção da energia do Sol e faz com que, por consequência, a gente tenha um aumento da temperatura. Então, o efeito estufa por si só não é um problema. O problema é a gente aumentar essa capacidade dele de aumentar a temperatura na Terra. Muito bem explicado. Agora, vamos falar aqui um pouco do agronegócio. A gente sabe que o Brasil é um país agroexportador e o agro tem sido a maior fonte de receita do país nos últimos anos, com a combalida economia brasileira. Mato Grosso, aqui o meu estado, é campeão em exportação de várias commodities, como a soja, o milho, o algodão, até o gado. No caso do Mato Grosso do Sul, nosso estado vizinho, também é estado agro. Dados do último relatório do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio apontam que 63% das lavouras de milho do estado estão em condições ruins. Considerando a estimativa inicial de 9 milhões de toneladas que seriam colhidas na segunda safra, isso já significaria uma quebra de 5,6 milhões de toneladas, o que resultaria num prejuízo de mais de 7 bilhões de reais. Bom, a quebra da safrinha ocorre devido às intempéries climáticas, como estiagem, desde o plantio e também a ocorrência de geadas durante a lavoura. Gabriel, até que ponto o agronegócio brasileiro é prejudicado pelo aumento da temperatura do planeta? Esse setor que é tido como vilão do agronegócio, o desmatador da Amazônia, das florestas, ele está ciente desse problema da mudança climática? Olha, Laura, é uma excelente pergunta. A gente tem mostrado, os resultados mais recentes dos estudos, das modelagens sobre mudança do clima, mostram que a gente vai ter e já está começando a conviver com climas mais secos em determinadas regiões. E esses climas mais secos, eles estão associados ao aumento desses eventos extremos que a gente estava falando mais cedo. Quanto mais eventos extremos eu tenho, seja, por exemplo, uma grande temporada seca ou até o contrário, uma grande temporada de chuvas esparsas que não estão previstas nos resultados que a gente tinha no passado, quanto mais eventos extremos eu tenho, maior a dificuldade de qualquer setor produtivo que depende dos recursos naturais planejar e executar suas atividades de maneira apropriada. Então, se eu tenho um período de seca mais longo, como a gente tem visto agora, provavelmente todas aquelas culturas que eu estava acostumado a utilizar, a minha infraestrutura de irrigação, os fertilizantes que eu estava acostumado a utilizar, todos eles estão adaptados para uma determinada condição de clima. Se a condição de clima muda, e a condição de clima é uma das principais variáveis da produção agrícola, eu preciso me reorganizar.
Só que quem é agricultor sabe, não dá para você mudar de uma hora para outra. E também não muda o tempo, né? Você não tem como Exato, prever. Aquela variedade que estava adaptada para aquela condição. Olha todo o trabalho da Embrapa de trazer a soja para o Cerrado, por exemplo. Foram anos de pesquisa para colocar a soja na condição que a Embrapa reconhecia lá nos anos 70 de produção no Cerrado. Se essa condição muda, eu preciso me readaptar de novo. Então, o que a gente está vivendo agora, eu acho que é bem o choque dessas situações. A gente tinha um clima que a gente conhecia, entendia mais ou menos qual era a variação dele. Se eu estou lidando com uma condição climática nova, isso faz com que os meus processos produtivos precisam ser readaptados. Então, isso significa, talvez, criar novas variedades mais adaptadas a condições mais secas, melhorar o meu sistema de irrigação, e para eu melhorar o sistema de irrigação eu preciso trazer mais água. Se eu vou trazer mais água, provavelmente eu vou afetar mais lençol freático, vou afetar mais o abastecimento humano, então eu vou ter provavelmente um conflito de tomada de decisão sobre para onde a água vai, já que a gente está vivendo períodos mais secos. Então, eu acho que assim, existe um conjunto de evidências bastante robusto, e não sou eu da área de clima que preciso falar para os agricultores, acho que quem está no campo já está sentindo isso, que está mudando as condições produtivas. A questão seguinte, subsequente, é como isso se associa à mudança do clima e qual é a percepção do setor. Eu tenho o privilégio de conversar com agricultores, com associações que mostram uma preocupação muito grande com o cenário que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a parte mais progressista, mais racional, mais ligada ao mercado do agronegócio, está muito ciente do tamanho, do impacto e da gravidade do momento que a gente está vivendo. Agora, de novo, a gente sempre vai ter produtores, setores que vão tentar, talvez, jogar isso mais para frente e achar que isso não é problema deles. E aí a gente vai ver, né, um pouco do que vai acontecer no futuro. Talvez as condições de financiamento, o apoio institucional, seja grande o suficiente para fazer esses produtores sobreviverem mesmo numa condição mais adversa. Meu sentimento, ou Laura, não. é que... então, exato. O meu sentimento é que o futuro ele vai ser um pouco impiedoso com essas decisões. É muito provável que os agricultores, que os produtores que estejam analisando esse cenário e se adaptando a isso, eles tenham mais condições de continuar produzindo, de continuar permitindo com que o Brasil seja essa liderança no agronegócio brasileiro, no agronegócio mundial. Mas isso só vai acontecer se a gente, de fato, reconhecer e se adaptar a essas novas condições, né? Porque não tem como, assim, o clima ele é soberano nesse aspecto. A gente pode fazer o que a gente quiser do ponto de vista das nossas atividades locais, mas se não chover, não tem milagre. Não tem safra, né? Não tem safra. A cultura não vai safra. crescer, a planta não vai crescer. Então, é importante que a gente se chover demais entenda... também, você perde a produção, né? Exato, exatamente. Então, um frio que entra, né, esse exemplo recente, né, dessa frente fria que chegou na região sul, sudeste, centro-oeste, é um exemplo muito claro do que está acontecendo em relação à mudança do clima. Fazia pelo menos 20, 30 anos em alguns lugares que a gente não tinha uma temperatura tão baixa. As culturas não estavam preparadas, os produtores não estavam preparados, as culturas não tinham os instrumentos necessários para enfrentar uma geada como essa. A gente perdeu, lá no estado de São Paulo, por exemplo, perdeu áreas de café gigantescas por conta dessa onda de frio. Esse é o exato efeito que está previsto nesse tipo de visão de mudança do clima. A gente sabe que essas variações vão ser mais extremas. E se a variação é mais extrema, eu preciso investir mais recursos para estar adaptado para lidar com elas, tanto para o frio quanto para o calor. Isso significa que a minha condição de produção de partida ela é mais difícil, eu vou gastar mais dinheiro para ter uma cultura mais adaptada, para ter um sistema de irrigação mais adaptado. E esse é o tipo de dilema que a gente já está enfrentando. Analisando esses números, eu trabalho com agro também, tenho um programa de agronegócio aqui e também já trabalhei em São Paulo. Eu lembro que antigamente tinha essa pequena, quando tinha alguma alteração climática, os produtores obviamente perdiam, mas não nessa quantidade dessa quantidade de quebra de safra de bilhões de reais, de milhões de toneladas. Obviamente, quando você trabalha com o clima como um dos fatores essenciais, você sabe que você corre risco, mas não dessa magnitude que vem acontecendo agora, né?
Exato, e além das perdas associadas a cada uma das culturas, a cada um dos produtores, a gente tem que pensar também com a sociedade como um todo. A agricultura brasileira, ela depende muito dos arranjos de crédito, né, dos apoios de política pública, Plano Safra, por exemplo. Então, se a gente está colocando a nossa agricultura sob uma condição de risco, o risco climático ele está crescendo, a gente precisa também internalizar esse processo de tomada de decisão nas políticas públicas. Para onde que estão indo os investimentos, qual que é o tipo de arranjo de investimento mais viável e mais necessário para uma situação de risco climático maior. Talvez a gente precise sair do subsídio de investimento e ir mais para o seguro, porque a gente está lidando com condições de risco maior. Você está falando das perdas que a gente teve agora recentemente no Mato Grosso do Sul, mas o Matopiba teve há 4, 5 anos atrás também uma quebra de safra super significativo, prejuízo também na casa de bilhões de reais. Se existe investimento público para que essas culturas aconteçam, né, e as iniciativas de crédito associadas, é um prejuízo que ele é externalizado para toda a sociedade brasileira. Então tem a tomada de decisão do produtor, mas a gente também não pode desconsiderar o risco climático que isso gera para o nosso abastecimento, para as nossas exportações, a condição de inflação que a gente está vivendo agora, associada aos preços dos produtos agrícolas. Tudo isso se conecta com condições de produção mais adversas. E condições de produção mais adversas estão sendo fortemente impactadas pela mudança do clima. Então, existe um esforço de comunicação e de estabelecimento de relações de causa e efeito que eu acho que parte do setor ainda precisa assimilar. E aqui volta para a sua pergunta anterior. Então, eu acredito sim que uma parte significativa dos produtores, das associações, das confederações está entendendo o tamanho do impacto que a gente está vivendo, mas a gente precisa ir além. A gente não pode continuar convivendo com situações de desmatamento ilegal na escala que a gente está vendo hoje na Amazônia. A gente já trouxe o desmatamento para taxas muito menores do que a gente tem hoje. O Mato Grosso é um exemplo, inclusive, de ter conseguido controlar mais as taxas de desmatamento. Mas a gente não pode lidar com uma situação como a gente tem hoje, de estar retornando a conviver com taxas aí de 11, 12 mil quilômetros de quadrados de floresta sendo desmatada ao ano, porque isso tem um efeito direto sobre essas mudanças do clima que a gente estava falando antes. Gabriel, você falou agora em Amazônia, explica também para os telespectadores a importância da conservação da Amazônia. Por que ela é tão importante? Há realmente uma relação direta entre a conservação da Amazônia e a redução da temperatura? Por que é tão importante que o brasileiro crie essa consciência de preservação das florestas e principalmente da Amazônia? A Amazônia, do ponto de vista do que a gente chama de serviços ambientais, ela é uma grande provedora de serviços para todo o país. Entre todas as funções da floresta, que são várias, que a gente poderia falar, de biodiversidade, de manutenção dos recursos hídricos em nível local, a Amazônia especificamente ela tem um papel de funcionar como uma grande bomba de água que retira a água do solo, joga essa água para a atmosfera, e a partir da circulação de correntes que a gente tem no Brasil, faz com que essa água seja depositada em outras regiões, não só do Brasil, até na Argentina, até no Cone Sul. Essa corrente de água que vem da Amazônia, essa corrente atmosférica que vem da Amazônia, traz esses elementos, a quantidade de água que vem dessa região para o resto do país. Então, se a gente for numa questão talvez a mais essencial, pensando até no agronegócio, nos processos produtivos, a Amazônia é a grande fonte de água que alimenta boa parte dos processos produtivos que a gente tem em outras regiões do país. A fonte da chuva que a gente tem no centro-oeste e no sudeste está muito ligada à existência da floresta, porque cada uma das árvores que está ali presente na região amazônica, ela funciona como uma bomba, ela está puxando a água do solo e jogando a água para a atmosfera. Então, na hora que a gente corta uma árvore dessa, a gente está desligando uma pequena bomba. E essa água que seria jogada na atmosfera não vai estar lá mais disponível. Isso faz com que as condições de precipitação, as condições climáticas das outras regiões do país sejam alteradas. Então, se a gente for pela condição mais utilitarista da floresta, vamos dizer assim, ela é a grande máquina de chuva que alimenta as outras regiões do país.
fora todas as questões de biodiversidade, todas as espécies que estão ali, todo o potencial de exploração genética, produtos da floresta, a própria madeira, né? O desmatamento que hoje acontece na Amazônia, ele não usa nem a madeira que está ali, né, que poderia ter um valor comercial. Então, é um desperdício, é um grande desperdício, na verdade, de recursos. O Brasil, ele é reconhecido no mundo pelos seus recursos naturais, pelas suas características naturais. A gente, como sociedade, está fazendo uma escolha de abrir mão desse recurso. E a gente não está nem transformando ele em riqueza, Laura. Esse é o problema. Se a gente pelo menos estivesse transformando parte desse desmatamento em riqueza para a sociedade como um todo, a gente poderia até justificar um pouco mais isso. Não no meu ponto de vista, obviamente, como área, né, como um defensor da área ambiental, mas faria um pouco mais de sentido. Mas a gente não está fazendo isso. Eu acho que o Mato Grosso é um estado que talvez tenha conseguido transformar um pouco mais esse processo produtivo, né? Você tem grandes cidades no interior do Mato Grosso que, de fato, conseguiram ter um desenvolvimento econômico associado à atividade agrícola que foi implementada no lugar da floresta. Ok, agora, na Amazônia, de maneira geral, não é isso que acontece. A gente tem um desmatamento que ele é especulativo, uma apropriação de terra pública que não está gerando riqueza para a sociedade como um todo. Então, isso precisa ser frontalmente combatido para a gente conseguir lidar com as mudanças do clima que estão chegando. Vamos para o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e já voltamos com o analista do meio ambiente, Gabriel Lui, falando sobre a pauta mudança climática. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje o assunto é sério, mudança climática, e aqui comigo um analista em meio ambiente, doutor em ecologia pela USP, Universidade de São Paulo, Gabriel Lui. Gabriel, quando se fala sobre aquecimento global, sempre se pensa no Brasil. Afinal, até o governo Bolsonaro, nós éramos referência internacional em questões ligadas ao meio ambiente. Você falou agora há pouco, dá um pouquinho da percepção do mundo em relação ao Brasil no que diz respeito à mudança climática e o aumento da temperatura. Continua assim antes do Bolsonaro e agora com o Bolsonaro? Eles têm a mesma opinião? Eu acho que houve uma mudança muito grande do sinal político, né, em relação à forma como o Brasil lida com as questões ambientais. A gente passou por um ciclo de vários anos, inclusive em diferentes governos, com uma política ambiental mais ou menos constante, né, focada nos instrumentos, por exemplo, no caso da Amazônia, de redução do desmatamento, tentativa de implementação de algumas políticas que estavam associadas ao uso sustentável da floresta, à promoção de atividades econômicas que não precisavam do desmatamento. E esse ciclo ele foi pelo menos aí 12, 14 anos de implementação de políticas nessa lógica. Com a chegada do novo governo, houve uma mudança muito grande. A gente teve, inclusive, a ameaça, por exemplo, na época de saída do Brasil do Acordo de Paris, né? Foi esse grande instrumento de compromissos dos países em relação à mudança do clima. Isso deu um sinal muito negativo da posição do Brasil, porque todos os países estavam acostumados a lidar com o Brasil como um parceiro estável, confiável e proativo. O Brasil liderou muitos dos debates relacionados à mudança do clima nas esferas internacionais. E aí, de repente, a gente teve uma mudança muito grande de sinal, muito ligada também à posição dos Estados Unidos, né, durante o governo anterior. Eu acho que ainda existe, sim, uma desconfiança. O Brasil ele é muito medido pelas suas taxas de desmatamento na Amazônia. A Amazônia, queira ou não, é um grande elemento que, como a ex-ministra Isabela Teixeira costuma dizer, a Amazônia põe e tira o Brasil do mundo. É o grande elemento geopolítico pelo qual o Brasil é levado em consideração em algumas arenas. Isso significa que o que a gente faz com a Amazônia tem uma repercussão muito grande na nossa imagem externa. E é inegável, né, que nos últimos anos isso influenciou muito a forma como o Brasil é visto, não só nas esferas formais de políticas internacionais, mas eu acho que até pela sociedade civil de outros países. Então, eu acho que existe aí uma grande lição de casa a ser feita para reverter essa imagem. E isso vai começar a partir do momento que as ações necessárias para reduzir o desmatamento e para retomar os princípios das políticas públicas ambientais, elas sejam de fato implementadas.
A gente tem visto uma série de compromissos, né, falas no sentido de retomar, né, governança, por exemplo, do Fundo Amazônia, que foi um instrumento que foi paralisado, políticas de combate ao desmatamento, mas se de fato as ações que estão associadas a essas políticas não forem iniciadas e implementadas, eu não acho que tem mais credibilidade o suficiente para o Brasil ser considerado antes de demonstrar resultados. Então a gente primeiro precisa mostrar resultado para depois voltar a ser, digamos, respeitado dentro das esferas internacionais. O atual governo, desde a campanha eleitoral, ele tem um discurso, né, pró-desenvolvimento da Amazônia. Muitos entenderam que foi uma carta branca para o desmatamento. O governo, é claro, se desculpa, mas um fato que todos puderam ver é que na tarde de 19 de agosto de 2019 havia uma fumaça preta pairando em cima da cidade de São Paulo. Gabriel, o desmatamento de florestas foi realmente maior no governo do Bolsonaro em relação aos outros governos ou é perseguição da imprensa marrom? Eu queria que você mostrasse essa diferença, né, da devastação ambiental do governo Bolsonaro com os anteriores, mas com números, né, o quanto de fato foi esse aumento de área desmatada. O Brasil, Laura, é um país privilegiado do ponto de vista do monitoramento do desmatamento. A gente foi o primeiro país tropical a fazer monitoramento do desmatamento das suas florestas, né? O Brasil tem um instituto como o INPE, né, que ele é referência no mundo inteiro do ponto de vista de monitoramento de variáveis ambientais e também do desmatamento. Então a gente tem o privilégio de ter dados, né, históricos do desmatamento desde 1988. Então a gente tem, o site do INPE está lá disponível, transparente, para ver quais foram as taxas de desmatamento desde 1988 até agora, 2020, né? O desmatamento na Amazônia ele já foi mais alto do que ele é hoje, e num momento, meados dos anos 90 principalmente, e teve um ciclo de crescimento do desmatamento até o início dos anos 2000. A gente chegou em 2004 a ter 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia brasileira. Isso é equivalente aí a quase 20 vezes a área do município de São Paulo, por exemplo, de um ano de floresta sendo desmatada. E aí, nesse momento, foi feito um grande pacto a partir de uma iniciativa do governo federal para reduzir o desmatamento. E foi lançado nessa época, então, o PPCDAM, que era o Plano de Ação para o Controle do Desmatamento na Amazônia. Era essa política que eu tinha mencionado no começo que tinha ajudado a gente a reduzir o desmatamento, que até 2012 ele saiu de 27 mil quilômetros quadrados por ano para 4.500. Foi a menor taxa que a gente teve de desmatamento foi em 2012. Então ele veio numa trajetória de queda. De 2012 para frente ele ficou mais ou menos estável, teve um pequeno crescimento, e de 2018 para frente ele começou a ter um crescimento mais acelerado. Então o desmatamento que a gente teve agora no ano de 2020, a gente não tinha desde 2008. Foi o mais alto desde 2008. Então, de fato, nesse ciclo de governo, a gente não está vendo as mais altas taxas de desmatamento na história. Mas a gente já tinha tomado a decisão como sociedade de abandonar essas taxas de desmatamento, porque a gente não precisa desse nível de degradação para levar desenvolvimento. Essa é uma coisa super importante da gente desmontar. A gente não precisa de desmatamento para gerar desenvolvimento. A gente tem milhares de áreas degradadas no Brasil já abertas, áreas que foram desmatadas e que não foram utilizadas, justamente porque houve fiscalização, houve algum tipo de ação de controle. Essas áreas foram abandonadas e não aconteceu nada. A floresta começou a crescer, algumas áreas foram abandonadas porque são improdutivas. Então, a gente precisa desmontar esse conceito de que é necessário promover novos desmatamentos para gerar desenvolvimento. É claro que a gente vai ter situações de uma obra de infraestrutura, de algum desenvolvimento urbano, alguma atividade produtiva que vai precisar levar a algum desmatamento. Isso é óbvio. A gente não está falando de eliminar totalmente todo tipo de desmatamento. Agora, não é necessário mais o Brasil conviver com as taxas de desmatamento que a gente teve no passado, e nem com essas que a gente estava convivendo agora. 2012, que foi o ano onde a gente teve a menor taxa de desmatamento, foi um dos anos onde a gente teve maior crescimento econômico.
Então não existe essa associação necessariamente. O agronegócio cresceu no período onde o desmatamento foi enfrentado. A atividade econômica brasileira cresceu nesse período, mais do que ela cresce hoje. Então a gente precisa desmontar esse falso dilema, né? Porque isso não está levando... olha a quantidade de municípios pobres que a gente tem na Amazônia que estão desmatados. Então a gente precisa, de fato, desmontar esse dilema e promover outras alternativas de desenvolvimento econômico que não necessariamente passem pelo desmatamento da floresta. Tem como, na verdade, tem como a gente unir sustentabilidade com desenvolvimento econômico, basta querer, né? Por força de vontade. A gente já mostrou isso. Agora, Gabriel, se o Brasil, né, continuar com esse desmatamento desenfreado, como vem fazendo, em quanto tempo esses efeitos da mudança climática vão se tornar irreversíveis para a população e principalmente para o homem do campo? Esse é um bom ponto também. Alguns dos efeitos que a gente já está vivendo, provavelmente eles já são irreversíveis. Então, a quantidade de eventos extremos, né, deles estarem sendo mais recorrentes, né, o período entre eles ser mais curto, isso é algo que já acontece porque a gente já tem um efeito de aquecimento sobre o planeta. Então, a gente já está vivendo hoje num planeta que está aproximadamente 1 grau mais quente do que ele era numa média aí de 50 anos atrás. 1 grau mais quente pode parecer pouco no nosso dia a dia, mas em média ele já faz um efeito muito grande sobre essa quantidade de eventos extremos. Então, primeiro que a gente precisa reconhecer é que a gente já lida com uma situação diferente, que a gente já vive os efeitos da mudança do clima. A questão é o quanto mais de eventos extremos, o quanto mais de efeito a gente vai tolerar, o quanto mais a gente vai querer conviver. E isso depende das escolhas que a gente está fazendo agora. Então, da mesma forma que esse último relatório do IPCC, ele é um pouco, vamos dizer, pessimista e catastrófico, no sentido de que ele mostra um impacto muito grande, ele também diz que a gente ainda tem muito tempo, que a gente tem tempo para fazer muita coisa. Fazer muita coisa agora significa diminuir a quantidade de gases de efeito estufa que a gente está emitindo para a atmosfera. Isso significa fazer uma transição dos nossos processos produtivos, da nossa geração de energia e eliminar o desmatamento, principalmente esse desmatamento em grande escala que a gente tem no Brasil e tem também em outros países. Se a gente fizer tudo isso, a gente vai viver um cenário que ele é menos extremo do que as possibilidades que estão previstas, né? Então, o relatório ele fala, a gente pode escolher conviver com uma quantidade, por exemplo, de 2, 3 vezes maior de eventos extremos ou com uma quantidade 10 vezes maior. O que a gente prefere, né? Então, a nossa escolha tem que ficar nesse gradiente. É claro que é difícil, às vezes, a gente projetar para o futuro exatamente o tamanho desse impacto. E esses impactos, eles acabam ocorrendo de maneira um pouco mais pontual ao redor do mundo, né? Então, a gente viu agora aquelas enchentes na Alemanha e na China, né? O grau de desespero daquelas pessoas vivendo aquela situação de perder suas casas, no caso da China, as pessoas, né, afogadas dentro do metrô, assim, uma cena horrível, né? Então, se a gente projeta isso para o setor agrícola, a gente pode imaginar que a gente vai ter produtores rurais perdendo completamente uma safra inteira, né? Para produtores médios e grandes, talvez isso seja superável, mas talvez para médios e pequenos não vai ser. Então, aquele produtor ele vai simplesmente sair do jogo, ele não vai mais ser um produtor rural. E aí ele vai depender do quê para sobreviver? De aposentadoria, de fontes de renda de programas sociais, da onde vai vir essa renda, né? Então, o que eu acho que é importante ficar de mensagem em relação a isso, Laura, é que a gente tem uma situação crítica nesse momento em relação à mudança do clima. E as escolhas que a gente está fazendo nesse momento vão determinar o quanto a nossa geração ainda vai lidar de impacto e quanto a geração dos nossos filhos e netos também. Então, não dá para jogar isso só para um problema lá na frente, no futuro, né? E esses últimos anos de 2021, ele foi muito educativo, né, vamos dizer. Ele mostrou muito qual é o potencial da mudança do clima no mundo. Eu espero que a gente consiga aprender com ele, para mostrar que a gente tem escolhas e pode diminuir esses impactos.
Gabriel, eu ia perguntar quais são as mudanças necessárias no país para que se não pratique mais, a devastação, mas você acabou de falar. Agora, para a gente finalizar, é possível recuperar o que já foi devastado ou agora a gente só tem que escolher daqui para frente? É super possível, Laura. A gente tem milhares de alternativas relacionadas à recuperação de áreas degradadas, à recuperação de florestas. A gente tem visto, na verdade, né, algumas áreas da Amazônia, por exemplo, se recuperando desde que elas sejam, de fato, né, abandonadas, que elas não tenham mais o impacto do fogo, o impacto de alguma atividade produtiva. Essa área tem a capacidade de se recuperar naturalmente, até sem custo para o produtor, por exemplo. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a natureza ainda nos dá e dar escala para elas. Então, se uma área que foi desmatada de maneira desnecessária, ela não está sendo utilizada para o processo produtivo, por que a gente não isola essa área para que o gado não continue pastejando, a gente proteja essa área do fogo para que ela se recupere naturalmente? Com um custo mínimo de intervenção, a gente consegue recuperar essas áreas de florestas que não estão sendo, áreas de florestas que foram desmatadas no passado e não estão sendo utilizadas. A gente tem milhares de exemplos como esse na Amazônia. Então, pequenas intervenções nesse sentido seriam responsáveis por um grande ganho de escala de restauração de áreas de floresta, por exemplo, na Amazônia. Esse é um exemplo em relação à floresta. A gente tem os exemplos em relação às cidades, por exemplo. Então, no caso das áreas verdes urbanas, né, que a gente consiga aumentar as áreas verdes urbanas para que a gente possa lidar com situações de calor extremo. A gente sabe que as áreas verdes diminuem, né, o efeito do calor sobre as áreas construídas. A gente pode trabalhar para recuperar áreas que alimentem os cursos hídricos para que a gente tenha mais estabilidade no fornecimento de água, né? Tem vários municípios trabalhando no sentido de recuperar, por exemplo, as áreas de preservação permanente das represas, dos reservatórios, para que a quantidade de água fique mais estável nesses corpos d'água. Então, tem um conjunto de pequenas ações que podem ser feitas no dia a dia, que podem ser feitas pelo poder público em nível local, que vão ter um impacto bastante positivo. E isso é fundamental que a gente adote o quanto antes, com as melhores estruturas, tecnologias possíveis para a gente ir mitigando esses impactos. Tem dois conceitos centrais nessa área de clima, né? A mitigação, que é o fato da gente diminuir a quantidade desses gases que estão sendo emitidos e a gente conseguir retirar da atmosfera. Então, quando a gente planta, recupera uma área de floresta, a gente está trazendo de volta esse carbono que foi emitido. Então, a floresta, ela é uma solução baseada na natureza. Ela é uma forma da gente diminuir o impacto da mudança do clima. E ela também é uma forma da gente se adaptar. Então, o outro conceito central é a adaptação. Então, mitigação, da gente diminuir a quantidade de gases, e adaptação, porque a gente já está convivendo com um clima mais extremo e mais quente. Então, a gente precisa ter elementos para que a gente se adapte a essas condições. Então, isso está muito nas nossas mãos. Gabriel, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada por nos alertar sobre todos os riscos que estamos correndo. Realmente, a mudança de temperatura no planeta é algo assustador. Parabéns por sua trajetória, por sua história, e nós temos certeza que a pauta ambiental veio para ficar e que um futuro melhor está nas nossas mãos. Obrigado, Laura. Foi um prazer conversar contigo. Espero que essas mensagens ajudem, que as pessoas reflitam sobre as possibilidades de atuação, a importância desse tema e que a gente pode sim fazer alguma coisa sobre isso, tá? De fato, nas nossas mãos, seja do que a gente faz no dia a dia, seja dos processos políticos, sociais que a gente influencia. A mudança do clima não é algo que está distante da gente. A gente já está vivendo os efeitos e a gente pode atuar para diminuí-los. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia, você que me acompanhou, e continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.